Olá pessoal, está começando o Casa Verde Podcast. Conversas que conectam, ideias que transformam. Nós vamos, ao longo desse podcast, conversar sobre muitos assuntos importantes e que impactam diretamente a nossa sociedade, mas sobretudo a vida das pessoas. E hoje a gente vai começar falando de um assunto extremamente importante que atinge milhares de mulheres pelo nosso país, homens também, mas principalmente as mulheres, uma doença ainda pouco conhecida, mas que atinge, que afeta a vida de milhares de pessoas por todo o país. Uma doença invisível, uma doença que nos leva a uma reflexão. Quem tem dor tem pressa. Oi meninas, tudo bem? Tudo bem. Ó, vamos falar de fibromialgia. E ninguém melhor do que vocês. Algumas outras convidadas estão aqui também. Depois elas vão entrar no nosso bate-papo. Mas eu gostaria que vocês começassem se apresentando, mas respondendo uma pergunta primeiramente. O que é ser uma mulher com fibromialgia? Quem que vai começar? Pode ser você? Pode ser eu. Eu me chamo Edna, tenho hoje 55 anos e tenho fibromialgia desde menina pequena. Então, eu sofri muito e foi constatado só em 2006, que aí eu tive lúpus e peguei um laudo e depois dessa fase que eu tive o lúpus, aí que eu comecei o tratamento da fibromialgia. Até então não tinha tratamento. Mas mesmo assim, em 2006, começou um tratamento que ninguém sabia o que era. Ninguém sabia o que se tratava, ninguém dava voz, achava que é fingimento, que é mamparra, aquela coisa de sempre. E assim eu comecei. E isso atrapalhou muito a minha vida, em geral. Eu era uma pessoa produtiva, trabalhava com produção, e depois disso eu não consegui trabalhar mais, eu não consegui fazer nada. Hoje não consigo nem segurar uma panela, eu não consigo muitas coisas, foi limitado para mim. Tudo bem. Eu me chamo Leide e eu tenho 45 anos. Eu sou diagnosticada com a fibromialgia faz mais de 18 anos. E o que é ser fibromialgica para mim? Ser fibromialgica para mim é ser uma pessoa muito forte, porque a fibromialgia, a gente tem muitas limitações. Então, para mim, como eu sempre trabalhei na área financeira, me afetou demais. Eu tive que sair de emprego, ficar 5 anos fazendo autônomo, e depois eu voltei para o mercado de trabalho. E com isso, eu não sou a Leide que eu era. E para a gente aceitar que a gente não é mais a mesma, a gente tem que ter muita força, porque nisso a gente sofre o preconceito, a gente sofre a empatia das pessoas e consigo mesmo. Se a gente não tiver uma força, apoio familiar e descobrir a doença, a gente entra numa depressão profunda, porque a gente ter que se transformar em uma outra pessoa não é fácil. Eu sou Isa, tenho diagnosticada há 5 anos, mas eu frequento a Clínica Forte desde 2012, quer dizer que ela estava aí há muito mais tempo. E realmente o que mais incomoda na gente, que é fibromialgica, é a perda da nossa identidade. Porque de repente você se vê, você não é mais você. Coisas que você conseguia fazer, que te davam prazer, você não quer mais. E realmente tem momentos de baixa, você fica mais depressivo, você fica mais chorosa, né? E a gente precisa de uma junta médica, são muitos profissionais envolvidos, porque cada hora a dor está num lugar, cada hora o problema é um. Então, às vezes a gente mesmo começa a se questionar, quem sou eu, o que está acontecendo comigo? Né? Se a gente se questiona, imagina os outros, porque realmente, como você falou, é uma doença invisível. Edna, me despertou uma curiosidade. Você disse que você tem dor desde quando você era criança. Isso! Que dia que você ouviu falar em fibromialgia? Quando você foi diagnosticada? Não, antigamente nunca. Quando eu com 10 anos, eu doía pulso, doía braço, a minha mãe me pegava, me levava no Hospital Rio Verde, né? Que era na época. Atual Hospital Bom Pastor, para quem não é de Varginha, pessoal. Ela me levava lá, o falecido Dr. Mauro Valias
era o Ortopedista. ortopedista. E naquela época era só gesso. Então eu ficava de gesso, ficava sem ir na escola, era gesso aqui, era gesso do joelho, era gesso... Mas não tomava nenhum medicamento, não fazia um raio-x, não fazia um exame. O pessoal achava que era reumatismo também? Época de frio. Não, mas época de frio doía muito mais. E isso desde criança. Daí quando eu ia na escola de gesso, aí todo mundo gostava de... E aquilo eu fui acostumando. Gostava de assinar o dia. Todo mundo gostava de assinar. E aquilo eu fui acostumando com a dor, praticamente. Eu não brincava. Eu era uma menina muito diferente. Eu vi isso em mim. Mas aí a fibromialgia, chegou na sua vida e falou assim, ó, eu tenho fibromialgia. Você estava com quantos anos? E quanto tempo tem? Foi antes do lúpus. Antes do lúpus... Que ano, mais ou menos? O lúpus foi em 2006 que desencadeou, né? Pegou no meu osso, pegou no colo, tudo. E foi antes do lúpus. Então, por volta do ano 2000, alguma coisa, eu já estava por dentro da fibromialgia. Só que eu não tinha nenhum laudo. Não tinha passado em nenhum médico. De 2006 para frente, quando a minha dermatologista descobriu, aí que ela me enviou para um reumatologista. Aí, com o doutorado, ele que eu fui acompanhando aquela coisa toda e aí a gente foi descobrindo. Pessoal, porque eu estou conversando isso com vocês, porque é uma doença que muita gente ainda desconhece. Inclusive no meio médico. Nós temos até alguns negacionistas. Tem. Eu já ouvi médico falando que não existe fibromialgia. É frescura, depressão. Mas na verdade, nós sabemos que, por outro lado, existem alguns médicos que defendem que a gente tem até na academia, nos cursos de medicina, a disciplina sobre dor. Exatamente para tratar pessoas como vocês, mulheres, que têm essa doença. Mas o desconhecimento é muito grande ainda. Mas eu costumo dizer o seguinte, na época que eu trabalhava com computador, com digitação, algumas pessoas começaram a se aposentar por causa de lesão por esforço repetitivo. Isso. Mas já era fibromialgia. Sim. Você já deve ter ouvido falar também de pessoas que se aposentaram por conta de uma dor crônica aqui no ombro, do movimento, que é a famosa bursite. Já era a fibromialgia. Agora, nessa trajetória de vocês, quantas vezes vocês ouviram? Isso é frescura. Essa dor sua aí é emocional. Fala um pouco sobre isso aí, para quem está Eu mesmo já ouvi várias vezes, muitas vezes, até no meu serviço mesmo, eu fazia calçados, era por espontaneira, e tinha tempo que eu trabalhava na firma e tinha tempo que eu trabalhava em casa. Então, quando eu começava a sentir muita dor, eu pedia para o patrão me mandar embora, porque eu preferia trabalhar em casa, porque eu trabalhava quando eu não tinha dor. E assim eu trabalhava por produção, né? Então, por produção em casa, você puxava mais. Eu puxava. Quando era no outro dia, não existia Edna. Não tinha. As mãos doía tudo, os dedos eram tortos, não conseguia fazer. Porque eu usava martelo, eu botava pedra, era muita coisa, né? Então, bastante gente. Muita gente já falou que era urtira, que isso, que aquilo. Médico já falou também. O médico falou para uma amiga minha que ela precisava era de psicólogo, que o problema dela não é dor. E eu desacredito. E isso deixa a gente ficar chateado, porque é uma verdade, não é só a gente que tem, são várias pessoas que têm, e isso realmente acomete a vida de qualquer pessoa que tenha isso. Meninas, pegando aqui o gancho da Edna, Easy Leite, a dor é mais física ou é mais emocional? Física. Ou as duas? As duas coisas. Exatamente, as duas coisas. Porque assim, como é invisível, para o meu diagnóstico, demorou. Porque quem descobriu o meu diagnóstico foi o Dr. Matheus, neurologista. Inclusive, ele nem está em Varginha mais, ele foi embora para São Paulo. Eu tinha dor de cabeça, que na época eu tinha plano de saúde, eu fiquei internada no Mantas um dia. E foi fazendo exame. Eu cheguei a fazer até o teste da meningite. Aí ele falou, Leide, eu vou ter que te liberar para ir embora para casa, mas depois, daqui 15 dias, eu quero você no consultório novamente. Quando eu voltei, ele falou assim, já fechei o teu diagnóstico. Você é fibromialgica. Eu falei, o que é fibromialgica? Então, tipo assim, é uma doença que está começando a ter uma visibilidade. Mas muitas pessoas escutam falar, mas não sabe o que é fibromialgia. O ano passado a gente fez uma panfletagem no calçadão de Varginha. A gente distribuía panfleto, a gente colhia assinatura das pessoas explicando o que era fibromialgia. As pessoas nunca tinham ouvido A falar. maioria, né?
Então, por ser uma doença invisível, eu acredito que existe os médicos que dão diagnóstico, mas tem que ser médicos que são especialistas na fibromialgia. Por quê? Porque a fibromialgia, ela tem a dor, ela tem o sentimento, a emoção. Então, vários médicos. Então, o tratamento da fibromialgia não é só com reumatologista, não é só com neuro, não é só com psicólogo. Ele é um tratamento complementar com vários médicos que hoje vai te ajudar na cabeça. Amanhã vai te ajudar no teu intestino que fica irritado. Então, são muitas síndromes, que é igual eu falo. Hoje, eu tô com dor na minha mão. Aí, dali uma semana, eu tô com dor no meu pescoço. Então, tem dias que eu acordo à noite, eu tenho que chamar meu marido, eu tenho que pedir para meus filhos dormir comigo, porque eu tenho medo, eu não sei se aquela dor no meu pescoço, eu não sei se eu tô infartando ou se é da fibromialgia. Então, assim, é uma doença, gente, que eu falo que ela é terrível, porque faz exame e ela não dá diagnóstico. Então, é só o médico que estuda mesmo para compreender o que a gente passa todos os dias. É mais ou menos assim, depois que você faz todos os exames, depois que você já passou por tudo e mais alguma coisa, aí no final das contas vai ser a fibromialgia. Porque não ataca um órgão apenas, no meu caso ataca a pele. E há muito tempo também eu sempre fiz tratamento com o Dr. Panini e uma coisa está ligada à outra. Depois que eu fui diagnosticada com fibromialgia, deu para o Dr. Panini entender muita coisa que estava acontecendo comigo. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu acho que você vai falar em nome de muitas mulheres e muitas pessoas que vão nos assistir. Sim. Até porque, gente, a Isa está escrevendo um livro, colhendo depoimentos de várias mulheres que passam e que passaram pela doença e que passam por essas experiências, como aqui relatada pela Leide, relatada pela Edna. Nesses depoimentos que você está colhendo, com as pessoas que você conversa, nós podemos dizer, as pessoas compreendem quem tem fibromialgia? Não. Ou não? Não. É uma queixa de todas as meninas que me enviaram. Nós temos 200, né, Leide? 200 meninas que estão no grupo, mas que mandaram 54, mais ou menos. E a queixa é geral, é com todo mundo. E eu posso falar por mim mesma, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre me envolvi em professora de literatura, né? Muito parente da história. Já sempre fui engajada em muitas causas e tal. E aí as pessoas te veem como uma super mulher, que você é capaz de tudo, que você faz tudo. Chega um momento que você não dá conta mais. Aí você já riu os 4 pneus, você não dá conta mais. E as pessoas começam a questionar, começam a achar que você está fazendo corpo mole, que você não quer ir mais, que você desanimou, sei lá. Começam a se questionar e fazem a gente se questionar também. Por que tem que ser assim? E ao ler as histórias que me foram enviadas, muita coisa começa a fazer sentido. A questão de a fibromialgia começar lá na infância. Eu só fui me analisar, eu fui olhar para mim e ver coisas que eu passei na infância que faz todo sentido ouvindo a história delas. Então, eu acredito que a fibromialgia ela não tem 5 anos ou não está aqui desde 2012, ela estava muito antes. Eu que não sabia, eu e ninguém sabíamos, né? E no meu caso, quem descobriu minha fibromialgia foi uma aluna de medicina. Então, não é uma coisa que é tão absurda assim, porque eu acredito que uma boa faculdade, nós temos boas, ótimas aqui na nossa região, eu acredito que já vem com um olhar diferenciado, que uma aluna que me acompanha, muito próxima de mim, ela via todos os exames que eu fiz, eu já fui diagnosticada com fascite plantar, com não sei o que lá de Norton, que seria porque eu não, por usar salto. E foram tantos diagnósticos que no final das contas é enlouquecedor, né? Porque você não sabe que o peito do pé está doendo, tem a ver com a sola do pé, com o calcanhar, com o ombro, porque eu já fiz fisioterapia em todos os lugares e tal. E aí ela chegou para mim numa aula de reumatologia que ela teve, que hoje é meu reumatologista, que é o Dr. Leandro, lá da Unifenas. Ela falou, descobri o que você tem. Você tem fibromialgia. Eu estava numa aula de reumatologia, tudo que você sente, tudo que você tem, o professor falou lá tal, e eu já conheci o professor,
Daí eu entrei em contato com ele, fui lá, batata, mas já fui com tudo quanto é exame que você imaginar pronto. Exame de sangue, de urina, de fezes, de sei lá o quê. Exame raio-x, como é que chama? Eu fiz até um exame que é neuro alguma coisa, eu não vou lembrar o nome. Mas é um exame horrível. O médico te pega em todos os lugares do teu corpo. Ele é neuromiografia. Que tem aonde que você tem nervo, ele finca uma agulha desse tamanho. Eu fiquei 15 dias mancando. Aí eu cheguei e falei para ele assim, doutor, esse exame aqui é pra louco, né? Porque eu tô fazendo só para me que eu tenho fibromialgia, mas eu não aguento mais. Ele falou assim, então, mas é necessário fazer. Desse jeito. E fala pra mim se eu levei no médico. Até hoje eu tô esperando a vaga do SUS para poder levar o exame. Nós vamos chegar nessa parte, né? Nós vamos chegar nessa parte clínica. Mas eu queria, antes da gente chegar na parte clínica, na questão dos exames, eu queria falar mais da questão emocional mesmo. Daqui a pouco a gente vai falar e tratar dessa parte das dificuldades que tem do diagnóstico, do acesso aos exames. Mas me diga uma coisa, o que dói mais? A doença em si ou a incompreensão das pessoas? A incompreensão. Essa é a sensação de julgamento o tempo todo. E isso é Cruel. muito, muito. E assim, pra gente, né, Leide, já é complicado, mas a gente está muito engajada, a gente busca informação, a gente consegue se virar. Mas para a maioria, até depois dos depoimentos que eu recebi, assim, se nós estamos sofrendo, tem outras meninas que estão sofrendo muito mais. Então, esse livro está dando voz a muita gente que não teve essa oportunidade, porque não foi ouvido dentro de casa. E a palavra aqui, ela engasga, ela rasga, ela dilacera a gente por dentro, né? E até para mim foi bom, à medida que eu fui lendo os relatos das meninas, eu fui me identificando e fui me encontrando. E para elas, muitas me disseram assim, nossa, está sendo um alívio falar com você. Porque a coisa mais triste que tem no mundo é você não ter voz, você não ser ouvido. Essas meninas, vocês ouviram, tipo, histórias de separação. Meu marido não suportou continuar comigo, porque eu era Maria das Dores. E às vezes ele ia tocar em mim, mas eu não conseguia nem ser tocado. Eu me lembro, por exemplo, no dia da nossa audiência lá na Assembleia, que eu fui abraçar uma senhora, falou, não, professor, eu não posso nem abraçar. Porque só de tocar em mim eu sinto dor. Nossa, me desculpa. E eu tinha perdido essa noção. Vocês ouviram essas histórias? Sim, sim. Isso já passou também. Vocês também sentem. A própria família? Porque, por exemplo, tem hora que a gente está tão sensível, que uma brincadeira com um filho, um marido vai te abraçar, aí você fala assim, nossa, por favor, não me abraça, não me aperta, não. Aí fala assim, ó, não é possível que tô doendo, não tô fazendo nada. Um cabelo que você deixa amarrado, você vai soltar ele no fim do dia, você não tá aguentando nem pentear o cabelo de tanta dor que dá. Às vezes a água do chuveiro que cai. A água dói a pele. Quando você está atacada, a água do chuveiro, com aquela pressão, ela te dá a pele, você vai devagarzinho assim para poder... É complicado. E é uma coisa que eu passo com o meu marido que faz. Porque ele é meio chucro, sabe? Ele sabe que eu tenho a fibromialgia. Ele viu tudo, ele entende tudo, ele me apoiou, né? Mas, tipo... Demorou, pá. Ele pensa em vir pro meu lado, eu já olho nele. Já falo, nem vem, nem encosta. Hoje não pode. Isso é uma Maria das Dores. Eu não tenho vergonha de falar que às vezes a gente fica de 2 meses, até 3 sem namorar, porque quando tenta, é doído. É muito doído e é uma coisa que não é legal, nem para ele, nem para mim. Então estou eu procurando uma ajuda com o ginecologista para me preparar, para me voltar a ter uma relação ativa, porque não está tendo, não. Ainda bem que ele não pega tanto no meu pé, né? Porque senão... Eu acho que o que vocês estão falando aqui é em nome de muitas mulheres. Já escutei vários relatos desse tipo. Agora, ainda muito você quer que marido que ele entende nesse ponto, né? Então, como diz o Tado, às vezes né, a estupidez dele, mas ele chega, ele entende, ele não fica assim brigando com ele, botando
Paulo Luiz Oliveira. Grande Paulo Luiz, parabéns pro Paulo Luiz. Esse é onda de verdade. Esse é onda de verdade. Porque É verdade. não é sempre que a gente está disposta. Quanto tempo de casado já? Vai para 30, 29. Muito bem. E assim por É igual assim, né? A Isa falou. Eu... Essa estalagem dele aí no baião? A mão já tá doendo aí cedo. Tá doendo. É normal, a gente, como se diz, né? Vai A gente acostumando acostuma com a dor. Então gente sabe a hora que a você dor só vai tem vir. medo quando a dor em algum lugar que você ainda não teve. A gente já assusta, sente mas quando a dor fora vai vir. isso- É incrível. Igual assim, eu tinha um projeto que ele chamava Iluminar. E eu falava assim, que eu queria iluminar as pessoas. E disso eu falei assim, gente, como que eu posso iluminar se eu tenho que ajudar mulheres com a doença que eu tenho? Porque eu tô vendo dificuldade, então eu tenho que ajudar essas pessoas. Então, igual a Isa falou, o grupo tem 200 mulheres. Tem dia que tem pessoas que me chamam, fica 1h20 falando comigo no celular. E quando a gente faz os encontros, que a gente faz os encontros mensalmente, a gente sempre faz esses encontros com temas que a gente sabe que é o que elas precisam. A gente faz um encontro que chama um profissional para dar, né, uma palestra, depois a gente faz um café, né, Ilse? Faz uma atividade e no final a gente faz uma dinâmica. Então, o que que acontece? Aquilo ali, eu tô até arrepiando, né? Porque assim... É uma coisa pequena, é uma coisa que a gente faz voluntário, é uma coisa que eu faço, mas eu fico 3, 4 dias morta por ter feito aquilo, porque eu sei que depois eu vou sofrer as consequências. Mas o que me dá força para continuar é, no final, elas chegar e falar assim para mim, ó, você não sabe o bem que você está fazendo para mim. Ninguém nunca fez isso para mim. Aí te abraça, chora. Tem uma moça, não vou citar nome, mas ela não tem família na cidade. E ela vai nos encontros, ela tem dificuldade para ir nos encontros. Ela chegou em mim e falou assim, ó, você não pode parar com isso, porque isso aí para mim agora está sendo vida. Eu necessito desse encontro mensalmente, porque aqui todo mundo entende todo mundo. Aí você fica pensando, por que que o ser humano... tem essa dificuldade em entender o próximo, porque é um acolhimento, a gente não faz nada mais, né? É um acolhimento, Mas eu é uma vejo- conversa, um bate-papo que, igual eu falo, é mulheres que tá curando mulheres. Mas é isso mesmo. Eu acho que esse é o caminho em todas as instâncias da nossa sociedade. Aqui em Varginha mesmo, até um dia eu fui fazer uma palestra, tem um grupo de mães que perderam os filhos por acidente. Tem o caso de uma mãe que perdeu o filho assassinado, outra que o filho morreu queimado numa tragédia. Elas se entendem porque uma conhece a dor da outra. Então, quando você forma um grupo de mulheres que tem fibromialgia, é diferente. Tem 3 projetos de lei, 2 já aprovados, um que está caminhando para ser aprovado, mas como é que eu vou falar para vocês de uma coisa que eu não sinto? Eu luto, eu faço a minha parte até por conta de ouvir vocês. Mas cada dia mais, aí eu quero aqui me dirigir a você, mulher que tem fibromialgia, procure um grupo de mulheres para você encontrar forças no testemunho, no cotidiano, na dor de cada uma. Porque é diferente quando você fala da sua dor para quem sente a mesma dor. Então, quero parabenizar o trabalho que vocês têm feito aqui, de vários grupos que têm se formado por aí, e de muitas mulheres que estão encontrando sentido na vida. Sabe por quê? Porque eu já ouvi de muitas. Vontade de tirar a própria vida. Eu ouvi um caso hoje, até Eu não aguento mais dor. Então a vou acabar com a dor. pessoa é até prima minha, mas eu não sabia que ela estava nessa situação e é bem novinha, que ela tem lúpus e agora fibromialgia também, porque nunca vem a fibromialgia sozinha. Nunca vem. Vai vir com lúpus, vai vir com artrite, vai vir com sei lá o quê. Sempre vai haver algo mais. E agora está com alopécia. E a questão, né, da aparência física, alopécia, do cabelo, se machuca e a família está preocupada, inclusive com essa questão da própria vida.
porque há casos em que a pessoa chega a um estado de dor tão grande, e foi um especialista em dor do Alzira Velano que me disse: eu quebrei 2 vértebras num passeio no Pará, que para qualquer pessoa estava tudo bem, mas em mim quebrou duas vértebras. E eu levei tempo para descobrir isso. E quando eu fui para fazer bloqueio na coluna, eu disse a ele: eu tenho fibromialgia. E ele puxou minha ficha que já tem lá e ele falou: olha, eu vou ter que te sedar antes. Ele me sedou 2 horas antes, porque a intensidade é a seguinte: uma pessoa que tem lá numa escala 20 de dor, a sua está 80. Então, assim, e é um médico especialista em dor, que, aliás, são raríssimos. Eu acredito que só tenha ele por aqui e não é daqui. Ele vem aqui periodicamente. Então, mas uma escala, assim, para 80 por 20, assim, você imagina o tamanho dessa dor. Pessoal, nós temos mais 2 meninas que vão participar conosco, então agora a gente vai fazer uma troca aqui e já voltamos. Chegaram as 2 meninas aqui e elas vão também fazer da mesma forma que nós fizemos, vão se apresentar, mas além de se apresentar, fala para mim, a pergunta que eu fiz anteriormente, eu quero também que vocês respondam. A dor é mais física ou é mais emocional? Vocês também se sentem incompreendidas pela sociedade? Como é que a sociedade as vê? Então, fala isso para nós, por favor. Se apresenta, Cláudia. Isso aí, eu sou a Cláudia, eu tenho 52 anos e eu fui diagnosticada com fibromialgia 12. Nem sabia que existia essa doença, não sabia que existia essa condição, mas por conta de dores que irradiavam pelo corpo, fui investigada, muito bem investigada na época por um bom médico, um médico em São Paulo, que lá eu vivia, e ele me disse: olha, você tem fibromialgia, Cláudia, mas junto com essa situação eu tratei também um tumor. E aí a fibromialgia ficou assim meio esquecida. Eu falei: dentro das prioridades, né? Eu tratei um tumor e ele foi o que me consumiu alguns anos posteriores, né, de tratamento intensivo. Mas junto com esse diagnóstico veio uma compreensão também de como eu funcionava, de como o meu corpo funcionava. Acho que em virtude também do tumor que me causou bastante preocupação, não sabia se ele era maligno a princípio, benigno, como seria o tratamento, se eu morreria em função desse problema ou não. E depois que eu saí dessa avalanche aí de informações, né, de diagnósticos de problemas de saúde, eu comecei a olhar para mim e me entender um pouco mais. Foi quando eu comecei a estudar fibromialgia junto com esse médico. Ele traçou lá um tratamento multidisciplinar para mim. E eu não tinha ideia do preconceito, não tinha ideia, né, do quanto as pessoas viam com olhos ruins, né, quem tinha essa condição. Especialmente quem não tinha o tratamento multidisciplinar que eu felizmente tive condições de fazer lá no início. Então hoje eu sou uma fibromialgica que eu estou assim, em tratamento contínuo e num equilíbrio bom também. Eu tenho, claro, alguns picos, né, de dores, mas é em virtude do emocional que ele afeta em muito a condição física. Por isso, respondendo a sua pergunta, professor, a dor emocional, ela é maior. E depois eu acabei me especializando em saúde emocional muito por conta da fibromialgia e para ajudar as pessoas nessa condição. Então, hoje eu sou psicoterapeuta e eu faço um trabalho muito voltado, né, para a dor da fibromialgia. E a dor física, ela é real. Quando diz que a fibromialgia ela é muito abstrata, é porque não tem como localizar. A dor é aqui, nesse órgão específico, ela é muito, né, generalizada. E aí a gente acaba sofrendo muito uma sofre mais de dores nos ombros, nas pernas, no quadril, aí vai para os pezinhos, e outras sentem tudo ao mesmo tempo, dependendo da condição emocional. Então, eu diria que com quase 99% de certeza que a dor emocional ela é maior, mas potencializa a física. Não é que a dor física não existe, ela é real. Mas, infelizmente, quando nós não estamos bem emocionalmente, a gente não come bem,
a gente não se exercita, a gente não cuida, né, da nossa saúde emocional e as dores físicas, elas se agravam, né? Isso aí em qualquer esfera de problema de saúde. Deixa eu te pedir uma coisa, então. Qual? Porque conversando com as mulheres e tendo acesso aos diversos grupos por onde a gente passa, eu percebi que há uma associação muito grande, muito forte entre fibromialgia e depressão. Muitas mulheres que têm fibromialgia por conta desse sentimento que foi até descrito pelas outras meninas, a Leide até falou um pouco sobre isso, da questão de não se sentir útil, da questão de não conseguir fazer mais as coisas como fazia antigamente, até mesmo do afetar a vida profissional. Eu não sou mais a profissional que eu era. Olha para aquela câmera ali e manda um recado para mulheres que você conseguiu vencer e trabalhou bem a questão do emocional ligado à fibromialgia. O que você diria para essas mulheres como psicoterapeuta, com quem tem fibromialgia e com quem também passou pela dor da depressão? Eu não estou curada da fibromialgia. É uma condição que infelizmente não tem cura, viu, professor? Não tem cura. Mas é uma condição que, quando a gente presta atenção no nosso corpo, no que desencadeia, todos nós sabemos, né, quais são os nossos limites. Às vezes no comer, no exercitar, levar nosso corpo a extremos. Então a gente tem que descobrir isso aí. Se a gente não conseguiu descobrir ainda, é fazer isso. Primeira dica que eu dou é se conhecer bem. Conhecer seus próprios limites, tanto físicos quanto emocionais, cuidar dos pilares. Talvez a gente vai falar sobre cuidados depois, né, professor? Sim. Então eu vou deixar os cuidados para depois. Mas se conheça, porque na condição de fibromialgica, a gente vive nesse tobogã assim, ó, nesses altos e baixos, nessa montanha-russa, não tem jeito. Infelizmente, é uma condição que nós já entendemos que não tem cura, mas tem como controlar e tem como também, dentro de todos os cuidados propostos, né, de todas as propostas de cuidados que são feitas por todos os profissionais que podem melhorar essa condição, né, de saúde, fazer com que a gente tenha equilíbrio e vença a depressão. A depressão é algo real também, por quê? Aí entra-se num ciclo vicioso, viu, professor? Infelizmente. A pessoa, às vezes, ela já está deprimida no momento ruim, aí as dores elas aumentam. As dores aumentadas, aí elas sofrem muito mais todas essas situações que já foram descritas pelas mulheres e algumas outras, né? Às vezes é uma mãe que não consegue brincar com seu próprio filhinho, uma mãe que tem um sonho, né, de ter um bebê, aí tem o bebê e não consegue cuidar ou então interagir com ele quanto ela gostaria ou quanto a criança precisa. Então isso vai deixando a pessoa triste. Ou na vida conjugal, como já foi aqui, né, mencionado rapidamente. E tem outras situações na vida profissional, às vezes a pessoa ela está ali sofrendo, querendo render, ela precisa render e acaba não rendendo por conta das dores. Tudo isso vai deixando ela mais triste. Quanto mais triste, mais deprimida, mais dores. Quanto mais dores, mais deprimida. Então a gente tem que aprender a vencer esse ciclo vicioso. Como? Fazendo o tratamento multidisciplinar. Obrigado. Nossa menina mais jovem aqui. Se apresenta e fala um pouco do que é conviver com essa dor e muitas vezes, como já está claro aqui, com a incompreensão. Meu nome é Cirlei, eu tenho 59 anos e descobri a fibromialgia já por volta de 2010, mas não sabia que era fibromialgia, não. Eu fui para Portugal em 2013, lá eu comecei a andar de bicicleta, que eu gosto muito, lá os lugares são muito lindos, então eu andava de bicicleta 25, 30 quilômetros todo dia, e por meio do mato fazia trilha, e comecei a sentir muitas dores, principalmente no fazer a trilha, no segurar no guidão. Muitas vezes caía porque desequilibrava, cheguei vezes até de ir com a bicicleta pro muro, porque eu não dava conta. A dor era ali, mas eu não conseguia. Parece que estava grudada a mão no guidão. Então eu comecei a fazer um tratamento
com clínica geral em Portugal. Aí ele me fez todos os exames. Aí ele descobriu que eu tinha problema de coluna. Ele descobriu que eu tinha osteoporose em risco. Foi ele que encomendou as muletas, que eu não deveria cair. Mas eu continuava com muitas dores, porque lá é no frio. O calor lá é autônomo aqui. E mesmo o calor lá é um calor úmido, né? Então, eu tive um médico que foi maravilhoso. Ele faleceu do Covid. Então, ele era o meu médico, meu psicólogo, meu amigo. Mas, quando ele descobriu a fibromialgia e a osteoporose, me abalou muito. Nunca tinha visto nem falar, nem osteoporose, nem achava que era osteoporose. Até coluna, não sabia o que é. E quando liguei para minha irmã fez uma pesquisa e foi claro o que era osteoporose. Eu caí em pranto. Comecei a chorar e eu já tenho um problema de depressão que não foi curada quando meu filho se suicidou. Eles falam que eu tenho o luto que não foi construído isso. Então, já veio daí. E lá em Portugal eu trabalhava com idoso. Eu trabalhei aqui em Varginha também, muitos anos. E lá eu trabalhava com idoso. E aí eu fiz um curso lá. Por quê? Porque muitas vezes trabalhar com idoso não é o peso. Muitas vezes são no jeito de você pegar, de você falar, né? Mas eu comecei a sentir muito, porque a senhora que eu cuidava, nós caímos junto, né? E no ano novo, nós caímos e isso derrubou ela. Então ela quebrou o fêmur, né? Aí quando a pessoa quebra o fêmur, aí o trabalho já é mais complicado. Mas eu não conseguia falar para minha patroa. Então eu falava para o médico, ele falava: a senhora não tem mais condições. A senhora precisa se cuidar. Mas, doutor, se eu não trabalhar, como que eu vou viver? Não tem como, não. A senhora tem. A próxima consulta, a senhora deve para a senhora. Daí me fui, por favor. E ela, então, ele falou para ela, ó, a Cirlei gosta muito, tem muita consideração por vocês, mas eu falo como médico que ela não tem mais condições de cuidar da sua mãe. Aí, vocês vão ter que arrumar ajuda do governo, falou com a minha patroa e tudo. Bom, e assim foi. E eu fui ficando muito debilitada depois que esse médico morreu. Então eu decidi vir embora para o Brasil. Porque eu falei, eu quero estar perto dos meus netos. Se eu morrer, eu quero estar perto dos meus netos, porque eu não tenho ninguém. Quero brincar com meus netos, eu quero ir para o cinema com meus netos. E quando eu cheguei aqui, aí foi mais difícil ainda. Porque eu vim para ficar perto da minha família. Mas as coisas... Uma coisa que é muito importante da fibromialgia, que eu vou interromper, a memória. Minha memória está sendo muito atacada. Eu não lembro o que eu estava falando, eu até me perdi agora. E o meu tratamento é só clínico geral. E queremos pegar o gancho, exatamente para entrar nesse aspecto, a gente precisa avançar.
por conta do nosso tempo aqui, mas era exatamente do que eu ia tratar. Você passou, de certa forma, a bola, porque a sua história, como a história das meninas aqui, é a história de muitas que vão nos assistir, dessa questão da perda de memória, dessa questão do não poder trabalhar mais. Mas falando de tratamento, o que falta? Tudo. Não temos nada. Porque, assim, um tratamento para uma mulher fibromialgica é igual a Cláudia falou. Ele é um tratamento multidisciplinar, que é o quê? É cabeça, eu vou falar assim que o que eu faço, porque é onde que eu consigo sobreviver com a fibromialgia, é o quê? É alimentação, é atividade física e a cabeça. Porque o primordial é a cabeça. Por quê? Porque a dor faz a gente ficar muito abalada emocionalmente. Então, se a gente tiver um tratamento, igual eu falo, que a gente até está lutando para tudo isso, né? Que é o quê? É um tratamento multidisciplinar. Ele pode ser de um médico da família, não tem problema. Mas ele tem que ser um médico, ele tá estudando para entender a fibromialgia. Por quê? Porque a gente necessita de reumatologista, de ortopedista, neurologista, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, psiquiatra. Isso tudo a gente necessita. Isso tudo tem gasto, até a questão da própria alimentação, não é? Sim. Porque até a própria alimentação, você precisa de alguns alimentos que é igual quem faz regime. Quem faz regime diminui a comida, mas precisa de alguns alimentos que são mais caros, não é isso? Porque a gente, fibromialgica, a gente vê, né, igual a Isa falou, pelos depoimentos, pelo grupo que a gente tem. Muitas mulheres têm síndrome do intestino irritável, muitas mulheres é intolerante a trigo, é intolerante à lactose. Então, assim, vai num supermercado? Tem, mas é absurdo. Então, hoje em dia, a gente sofre com essa necessidade, a gente sofre com a falta de médico que saiba tratar um fibromialgico. Muitas mulheres que é fibromialgica do grupo não têm a condição que eu falo, não é nem financeira, mas é um apoio da família, é um apoio de profissionais que estão ali com a gente, tá ajudando, porque muitas mulheres que é fibromialgia necessitam de medicamento, esse medicamento nem pelo SUS tem. Então, se a pessoa não tem condições de ter um remédio, como que ela vai ter força para trabalhar? Aí ela não trabalha, ela não tem dinheiro. Então, muitas mulheres que falam e relatam para a gente no grupo é o quê? Não tem remédio, tá em cima de uma cama, o joelho tá dessa grossura, minha depressão tá aqui, eu não aguento mais, e eu falo assim, não, a gente vai tentar te ajudar. Então, o que a gente faz no nosso grupo? A gente, muitas das vezes, né, a gente até foi na Cirlei, a gente pega os relatos, a gente vai pessoalmente fazer a visita para a pessoa, porque a pessoa vê o nosso grupo e ela quer estar presente, ela não tem condições de levantar de uma cama. Então, assim, não é que é milhares de coisas, mas são coisas básicas que, se tiver, pelo menos a pessoa tem dignidade para ter uma qualidade de vida. Vocês têm direito, por exemplo, pela lei, tanto estadual quanto nacional, a serem reconhecidos como pessoas com deficiência. E como pessoas com deficiência, ter acesso à lei de inclusão e tudo aquilo que determina a lei de inclusão, desconto na compra de um carro IPVA, a vaga de deficiente e tudo aquilo que eu preciso aqui desenhar, que a gente sabe que uma pessoa com deficiência tem no país. Que, diga de passagem, nós temos aí um dos melhores processos de
de defesa das pessoas com deficiência no mundo. A nossa lei de inclusão ela é quase que completa, mas o que a gente tem ouvido, muita gente não tem acesso à lei de inclusão porque não consegue ter o laudo, e não consegue ter o laudo porque não consegue consulta para se ter o laudo. É por isso que eu queria fazer um apelo aqui às prefeituras municipais, aos vereadores que vão nos assistir aqui, para cobrarem do poder público que se criem núcleos de atendimento a pessoas com dor. E aí eu não estou falando só da fibromialgia, todas as doenças que causam dor. Gente, mas nós precisamos avançar. E eu queria agradecer demais a presença de vocês, mas a gente não poderia encerrar sem que vocês pudessem mandar uma mensagem aqui para quem não entende o que é fibromialgia. A família. Olha para lá primeiro, você, Cláudia. Dá um recado para quem não entende o que é uma pessoa com fibromialgia e como que vocês precisam de um cuidado maior nos dias de hoje. Perfeito. Quem não conhece, o acesso à informação está aí, disponível para todo mundo. E o próprio relato do familiar, que é já um relato muito apelativo emocionalmente falando, é um relato muito doloroso quando a mulher chega a dizer para o marido: hoje não, amor, não me toca que eu tô com dor. Ou então eu não consigo brincar com você hoje, meu netinho. Espera aí que a vovó já vai. Não, assim eu não consigo. Inclusive, só fazendo rapidinho um comentário, eu tenho uma irmã que sofre muito de fibromialgia há muitos anos e ela fala para a netinha dela assim: eu vou sentar e você vem, que aí a vovó consegue pegar você. Aquilo me dói, que ela não consegue brincar, correr com a netinha. E se ela fizer isso por 20 segundos, depois ela fica 2 horas para descansar, tentar descansar. Então, o familiar, procure ouvir, mas ouça com aquele ouvido empático, sabe? Para sentir a dor do outro no seu coração, que essa é a definição da empatia, né? A sua dor no meu coração. Que se não for assim, é só ouvir, entrou por aqui, saiu por ali, não toca. Então, tem que se colocar no lugar da pessoa. Uma dona de casa tem muitas atividades, muitas de nós somos esposas, donas de casa e trabalhamos fora. Muitas ainda têm algum trabalho, às vezes trabalha dentro de casa mesmo, faz algum trabalho em casa. Então tem várias tarefas, uma mulher tem várias tarefas, além de cuidar da família, tem que cuidar de si mesma, tem que ficar sempre atenta a todos os cuidados que a gente precisa ter. Então esse familiar, olhe com mais carinho, com mais atenção, procure informações. Nós tivemos um encontro, né, Leide, que um marido foi junto com a esposa no encontro, ele queria ouvir a palestra instrutiva que ela também ouviria, ele queria se inteirar também do que é a fibromialgia para que ele pudesse dar apoio para sua esposa e relatou para a gente que ele apoia nas tarefas de casa, ele trabalha fora, ela não trabalha fora de casa, mas mesmo assim ele chega e apoia. Então, falta muito esse tipo de carinho por parte dos familiares. Não é só o julgamento, essa coisa de rotular, Maria das Dores, essa brincadeira é bem ofensiva. Por quê? Porque ninguém sofre de dor porque quer. Mesmo que seja uma dor emocional, ela tem um fundo e tem um porquê. E tratar o porquê é muito importante. Tratar o porquê da situação é que vai fazer com que haja melhora e talvez até, pode não ser a cura, mas uma estabilidade para que todo mundo fique bem e fique feliz. Obrigado. Se liga, naquela câmera ali. Bom, eu acho que o que eu tenho para falar para as mulheres é que a fibromialgia a gente sabe, nós que temos, sabemos o que sentimos, mas o recado vai para aqueles que estão em volta dessas pessoas. Um carinho, um bom dia falado diferente, sabe? Em vez de você falar, criticar, hoje você está cheio de dor, hoje não pode nem encostar. Ou não pode fazer isso. Não. Você que tem aí um sobrinho, a esposa, ou até mesmo porque tem homem, meu genro também tem. A gente precisa de muito dessa atenção, porque aqui na rua a gente já sofre e muito. Imagina dentro de casa, né? Então fica aqui o meu recado. Como a gente tem o nosso grupo, né? Então, assim, o que eu tenho para falar é que
a pessoa com fibromialgia, porque tem homens também que têm a fibromialgia, a gente necessita de acolhimento, empatia, conscientização e apoio familiar, na rua, e também a gente necessita de políticas públicas que possam estar apoiando e vendo a nossa necessidade. Por quê? Porque quem tem fibromialgia é uma doença invisível, mas a gente necessita de cuidados para a gente poder ter qualidade de vida, para a gente poder ter dignidade. Gente, muito obrigado. Nós agradecemos a oportunidade. E nós estamos falando aqui, não é só um tema de saúde, vai além. Nós estamos tratando de respeito, de dignidade, de reconhecimento. Exatamente. A dor de vocês, ela precisa ser ouvida, ser vista, ser reconhecida, ser tratada e, como você disse, lei de políticas públicas. As meninas aqui, meu muitíssimo obrigado, contem comigo. E as meninas da fibromialgia de Varginha falaram em nome de muitas meninas. Quando eu falo meninas, porque, como todo mundo sabe, é uma doença que atinge principalmente as mulheres. Podem contar comigo nessa luta. Hoje foi o primeiro podcast da Casa Verde e nós começamos com esse tema extremamente importante. Deus abençoe. Quem tem dor, tem pressa. É por isso que a gente luta por vocês da fibromialgia. Grande abraço.